Alô empreendedor, alô empreendedor, eu sou Fernanda Padula e hoje eu vou destravar as suas vendas de uma vez por todas. Se é a primeira vez que você está aqui, entra, ativa o sininho do nosso canal, segue a gente. Se você ainda não conhece nosso grupo de WhatsApp, em algum link aqui da nossa bio tem o nosso grupo e lá você pode pedir algum tema que você queira ver aqui nas nossas aulas do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre um tema que normalmente o empreendedor chega quase lá, que é vender. Como que a gente para de perder dinheiro e cliente? Como que a gente destrava os nossos fechamentos? É muito importante a gente entender primeiro o que é que tem em comum, o que a gente imagina, o que na hora da venda está desordenado, por exemplo. É muito mais comum do que vocês imaginam a quantidade de gente que trava na hora de fechar. Muitos empresários são muito bons naquilo que eles fazem, mas sentem aquele friozinho na barriga na hora de finalizar as vendas, de concluir a venda. E por que eu quero falar disso com vocês hoje? Porque muitas vezes eu já fui essa pessoa. Eu fui a pessoa que em algum momento parava lá e não conseguia concluir a venda ou achava que estava facinho e não acontecia. Muitas oportunidades perdidas, dinheiro deixado na mesa, aquela frustração, sabe, puxa, eu quase vendi. Hoje o que eu vou falar para vocês é pra gente desmistificar esse fechamento. Eu vou mostrar para vocês que fechar venda não é sobre ser chato ou ser insistente. É sobre ter técnica, ter confiança e fazer o processo certo. Fica aqui comigo que no final tem ouro puro aqui nessa aula. Pra gente destravar, fechar uma venda precisa ser consequência natural de um processo bem feito. E não um evento isolado, um prêmio que a gente ganha, ou ainda a gente às vezes sofre uma compra. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas, poxa, como é que você está trazendo clientes? Eu tenho só indicação. Então me perdoa, porque se você parar de ter indicação, a sua empresa quebra. Você está sofrendo uma compra e você não está vendendo nada para ninguém. Aprender a vender é muito importante. E o primeiro ponto que eu quero que você saiba, e já pega o seu papel e caneta, que o primeiro ponto crucial para uma boa venda é você aprender a qualificar os seus clientes. Será que o seu cliente pode e quer comprar de você? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente gasta energia tentando vender para quem não quer comprar ou para quem não pode comprar. Então, a gente precisa aprender a investigar. Será que o meu cliente tem orçamento para minha solução? Será que ele tem o poder de decisão? Será que o problema que eu resolvo é urgente para ele agora? Por que eu preciso saber de todas essas questões? Primeiro, para evitar que eu perca tempo com os curiosos, com quem não tem perfil para ser meu cliente, e tentando vender para quem não pode comprar. Nesse caso, eu vou ser um vendedor frustrado e o cliente também vai ficar frustrado, porque eu estou tentando ofertar tanto um produto para ele que ele não pode comprar. Isso é muito importante e vocês precisam tomar muito cuidado, porque é um erro muito comum. Eu vou citar um exemplo de uma cliente. Ela vendia consultoria para pequenas empresas. E antes ela apresentava a proposta completa para qualquer cliente que demonstrasse interesse. E ela fazia muita reunião, mas tinha pouco fechamento de clientes, poucos novos clientes. E aí o que a gente implantou? Ok, na primeira conversa, o que você vai perguntar para essas pessoas? Qual o seu faturamento aproximado?
quem toma decisão sobre os investimentos aí na sua empresa? Qual é o impacto desse problema que você está me trazendo no seu negócio? Com essas 3 perguntinhas, ela começou a perceber que os clientes com um faturamento muito abaixo da média dos clientes dela não compravam dela. Então, ela parou de ofertar para esses clientes. Quando a pessoa dizia que quem tomava a decisão de investimento não era ela, a segunda reunião, ela não aceitava mais fazer só com essa pessoa. Porque se essa pessoa não decide, por que ela está falando com alguém que não é decisor? Então, você precisa aplicar isso aí no seu negócio, em qualquer segmento que você vai vender. Muitas vezes, quando a gente já vê muito em concessionária de carro, às vezes a pessoa pergunta assim, seu marido vem te ajudar a escolher a cor? Sua esposa vem te ajudar a escolher a cor? Por quê? Muitas vezes, por causa da cor, o marido ou a esposa empatam o negócio. Por quê? Porque é ele o decisor. Então, o que você vai fazer aí? Você vai definir na sua empresa um cliente mínimo viável. Você vai escrever no seu papelzinho um perfil básico. Qual é o orçamento desse cliente? Qual é a necessidade desse cliente? Qual é a urgência desse cliente? O que um lead precisa ter para valer a pena o seu esforço de venda? Tendo esse mínimo cliente viável, você vai entender daquele filtro de pessoas quais são as pessoas que você vai avançar para conversar. Sendo assim, você vai desenvolver perguntas simples para fazer logo no início do contato, que vão te ajudar a identificar se ele se encaixa no perfil ou não, como as que eu citei, que a Ana fez. Aplique essas perguntas agora, já nas próximas conversas que você vai ter, para não perder tempo com um lead que não é qualificado, logo no início, certo? Quem aqui coloca aí para mim, lá nos comentários, se vocês já gastaram horas do dia de vocês com um cliente que no final não tinha a menor condição de comprar de você. É muito frustrante. Eu tô falando porque eu já fiz isso, eu já cometi esse erro. E eu tô aqui para dizer para você não cometer. Vou te dar todas as ferramentas que hoje eu uso para não cometer mais esse tipo de erro. A segunda ferramenta é entender a dor e o desejo do cliente, mas não são dores e desejos superficiais. São dores e desejos profundos do meu cliente. O que seria isso na prática? É ir além do que o meu cliente pede. Entender o que ele de verdade precisa e deseja. Qual que é o problema por trás do problema? Qual é a transformação que ele sonha ter? Ai, Fernanda, mas eu só vendo roupa. Veja bem, você vende a sensação que ao usar a roupa, o cliente sente. Não é só uma peça de roupa. Então, as pessoas compram a emoção e justificam com a razão de comprar uma roupa. Então, se você conseguir se conectar com a emoção, com a dor profunda ou com o desejo ardente, a sua oferta não vai ser só mais uma oferta. Entender isso é, na minha opinião, a chave para você criar uma oferta irresistível para o seu produto. Por exemplo, um cliente que é da nossa consultoria, ele tem uma empresa de imóveis planejados. E aí um cliente chegou para ele e falou assim, olha, eu quero um armário para o quarto. O que ele fez? Em vez de só mostrar as opções, ele começou a perguntar assim, o que te incomoda no armário que você tem hoje? Como seria o quarto dos seus sonhos em termos de organização, beleza, estética? E aí, o que ele descobriu? Ele descobriu que o cliente odiava bagunça e que ele queria um armário extremamente funcional onde ele pudesse pendurar o máximo de coisas, porque ele não gostava de coisas dobradas. E ele queria também um armário elegante.
Então o armário era só o meio. E aí o Beto conseguiu vender a solução para o sonho e para o quarto ideal do cliente. Conseguem perceber a diferença? Como que você pode fazer isso na sua empresa agora mesmo? Que tipo de pergunta? Você vai anotar aí algumas perguntas investigativas para você fazer no seu cliente. Então, quando você estiver fazendo a reunião com o cliente, você vai perguntar assim: qual é o maior desafio que você enfrenta hoje em relação ao problema que o seu produto resolve? Então, em relação ao armário, qual é o maior desafio que você enfrenta em relação a esse problema? Se esse problema fosse resolvido, qual é o impacto positivo na sua vida ou nos seus negócios, caso seja uma pessoa jurídica? Como seria o cenário ideal para você em relação a isso? Essas perguntas, elas investigam não o óbvio, o que está por trás do problema do cliente. Nessa conversa, você vai aprender a ouvir. E isso eu sei que é muito difícil, porque principalmente nós vendedores tendemos a falar. Eu quero que 70% do papo, quem fale seja o seu cliente e 30% você está autorizado. Por quê? Porque você vai deixá-lo desabafar sobre a dor dele. E você vai anotar as palavras-chave que ele usa. Então, lembra do conforto, da elegância, dos cabides e de que ele não gostava de nada dobrado? São palavras-chave importantes para você usar quando você for usar a sua argumentação para quebra de objeções. Certo? Mais uma solução, que é apresentar a solução conectada e não só um produto ou um serviço. O que é isso na prática? É mostrar as características do seu produto e do seu serviço em forma de benefício direto, resolvendo a dor ou realizando o desejo que você identificou na dica que eu dei anteriormente. A gente descobriu as palavrinhas, são dores e desejos. Então, aqui eu vou mostrar os benefícios que solucionam essas dores e desejos. Tá difícil? Vamos facilitar, então. O cliente, por exemplo, ele não compra uma furadeira. Ele não vai numa loja para comprar uma furadeira. Como não, Fernanda? Mas ele vai lá e pede uma furadeira. Ele quer o furo na parede. E para o furo na parede, para colocar as prateleiras, ele precisa da furadeira. Qual é o desejo? A prateleira bonita na parede. O que ele precisa? Comprar a furadeira. Então, quando a gente descobre o resultado final, a gente vende a transformação. Olha, com essa furadeira vai ficar muito mais fácil de você colocar a sua prateleira, porque ela tem os benefícios X, Y, Z que você vai conseguir fazer sozinho e sua prateleira vai ser instalada hoje mesmo. O seu cenário vai ficar muito mais bonito, sua sala vai ficar mais organizada. É a transformação. Em vez de falar, por exemplo, de um software. Eu tenho um software XYZ. Não. Você vai falar, por exemplo, para resolver esse seu problema de estar perdendo prazo, a nossa funcionalidade X, ela te dá alertas automáticos. Para realizar essa vontade de ter mais controle do seu time, a funcionalidade Y te mostra em tempo real o que cada um está fazendo. Para ter relatórios claros, a funcionalidade Z gera tudo com um clique só. Eu não falei sobre eu tenho essa função XYZ. Eu falei para que ela serve e qual vai ser o benefício dela ao meu cliente utilizar essa funcionalidade. Como é que você pode fazer isso hoje aí no seu negócio? Lista 2 ou 3 características do seu produto ou serviço. E para cada característica, você vai perguntar assim: e daí? Qual é o benefício prático disso aqui
para o meu cliente? E você vai escrever. Como isso resolve a dor dele? Ou aproxima do desejo, porque às vezes nem é uma dor, é só um desejo como a prateleira. Não é um problema, é um desejo, é uma vontade. Escreve isso. Por exemplo, a característica é um material de alta durabilidade. Tá ok. E daí, qual é a vantagem? Dura mais tempo. E qual é o benefício? Você economiza dinheiro a longo prazo, tem menos dor de cabeça em trocas. Então, você vai parar de vender um material de alta durabilidade. Você vai vender que você vai ter menos dor de cabeça em trocas, você vai economizar dinheiro a longo prazo e o produto vai durar muito mais tempo. É muito diferente como você vai começar a falar das características. Você não vai mais falar de características, você vai falar de benefício para o seu cliente. E agora o grande mistério: objeções. Quando a gente fala de objeções, não é simplesmente rebater aquele não que o seu cliente te dá. É dominar todas as objeções. E como que eu faço isso? Escrevendo. Qual é a principal objeção? Eu estou preparado para tirar as dúvidas e para as resistências as mais comuns, por exemplo? Preço, dinheiro, tempo, preciso pensar. Eu não sei se isso é para mim. Tô preparado para isso? Para cada uma delas, eu treinei o que eu vou falar, caso o meu cliente me fale dela. Não tenho tempo. Para cada cliente você fala uma coisa diferente? Ou você tem um script? Você tem um contorno de objeção que você já testou e tá dando certo? Ter essas respostas claras, seguras, reforçam a oferta que você está fazendo. Quando um cliente faz uma objeção, tem muito vendedor que acha que ali ele perdeu a venda. Mas não. Quando um cliente faz uma objeção, é porque ele tem interesse. Se ele tem interesse, pode ser que falte clareza em algum dos processos da venda. Ele não entendeu ainda sobre o nosso produto. Então, se você não souber como vendedor lidar com a objeção, acabou sua venda. Agora, se você aprender a contornar, aumenta muito a sua taxa de fechamento. Vamos lá. O cliente fala lá, achei caro. O que você vai responder para o cliente? Olha, eu entendo a sua preocupação, Joana, sobre o investimento. Me conta, quanto te custa hoje continuar com esse problema que você tem aí e que a minha mentoria resolve? Quanto você já perdeu de lucro ou de tempo por não conseguir resolver esse seu problema? A mentoria não é um custo, é um investimento de retorno rápido que com o seu lucro você vai ter liberdade e vai pagar o próprio investimento. Consegue compreender que é muito diferente de eu só falar assim, é caro, poxa, mas quanto você pode pagar? Quero saber quanto ele pode pagar. Ele sabe, se ele tá falando comigo, ele sabe qual é o valor da mentoria. Pode ser que ele não tenha dinheiro. E aí, eu posso fazer um downsell de produto. Eu estou ofertando um produto mais caro, eu vou ofertar um produto mais barato. Mas de primeiro, eu não vou ofertar o mais barato de imediato quando ele fala que tá caro. Eu preciso entender por que ele tá falando que tá caro. Será que ele não tem clareza sobre o meu produto? Será que não ficou alguma dúvida sobre o meu produto? O que você vai fazer aí na sua empresa? Um passo a passo. Você vai listar 3 objeções que você mais escuta aí na sua empresa. Para cada uma delas, você vai escrever uma resposta focada em valor.
como o seu produto ou serviço ajuda a superar aquela preocupação. Qual o custo de não comprar? E qual o benefício de agir agora? E aí, isso é o pulo do gato que nenhum vendedor faz. Treina, pratica. Pega sua mãe, sua irmã, seu filho, seu amigo, seu namorado, seu marido, sua esposa. Treina, leia essa objeção e treina com as pessoas. Quanto mais você treinar, mais articulado você vai ficar para vender e para contornar a objeção no momento que o seu cliente te disser não. A objeção, ela é muito importante. Talvez, na minha visão, é o ponto mais importante e mais falho da técnica de venda de todo mundo que eu já treinei até hoje. Porque todo mundo sabe muito sobre o produto, mas se desestabiliza toda vez que o cliente fala um não. Entenda daqui para frente que todo não do cliente, a missão do vendedor é pegar esse não e transformar em um sim ou em um talvez. É sobre isso o seu trabalho como vendedor. Pode ser que você não venda nesse momento, mas isso tem que virar um talvez. Pode ser que vire um talvez porque ele de verdade não tem dinheiro para comprar. Não é o momento dele. E tá tudo bem. Mas não pode ser um não imediato. Fechamento. Não tenha medo de falar o valor do seu produto. Depois que você apresentou solução, contornou objeção, tem certeza que o cliente entendeu o valor, é a hora de você perguntar e convidar o cliente a tomar a decisão. Os vendedores às vezes têm medo ou vergonha de pedir o fechamento da venda. Então, se você não guiar o cliente, ele vai esfriar. Então, por exemplo, ó, o vendedor foi lá e fez uma ótima apresentação. Ele pode dizer, ficou alguma dúvida? E ele vai ficar em silêncio. Ou ele pode dizer, então, podemos dar o próximo passo e fechar nosso contrato hoje mesmo, para você já começar a ter o benefício X na semana seguinte. Ou ainda, com base no que a gente conversou, qual é a melhor forma de pagamento para você? À vista, com X% de desconto ou em tantas parcelas. Simples assim. Fecha a venda. Convida o fechamento. Como exercício para casa, eu espero que vocês estejam anotando tudo, porque eu falei que tinha ouro aqui no final. 3 frases de fechamento. Pergunta simples, direta, que convida o cliente para tomar ação. Com base no que te mostrei, faz sentido para você começarmos essa parceria? Qual o próximo passo que você gostaria de dar para resolver esse problema X ou Y? É importante não deixar o cliente no vácuo esperando para pedir a venda. Deixa esse frio na barriga de lado. Então, ó, para a gente relembrar, qualificar, entender a dor, apresentar a solução, contornar a objeção e pedir o fechamento. Vender é um processo. Se você não cumprir essas 5 etapas, se você pular uma das etapas, o seu processo vai ficar furado, vai ficar falho, vai ficar pela metade. E eu sei que muitas vezes vocês consideram aí um vendedor nato, e aí você chega para mim e fala, Fernanda, eu senti que minha venda escapou pelos meus dedos. E quando a gente vai olhar no vendedor nato, o processo está pela metade. Então, execute o processo. Coloque aí todas essas dicas. Se você pulou alguma, volta essa aula, anota todas as dicas, faça os exercícios, treine a sua oratória de venda. Eu vou deixar aqui na nossa aula, no final, 2 links de outros vídeos aqui do nosso canal.
Se você não está seguindo a gente, começa a seguir o nosso canal, ativa o sininho para que receba as notificações. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. E você não pode, a partir de agora, se você é empresário, se você é líder e quer crescer, você não pode ficar sem esses conteúdos para você. Então, até a próxima aula!